E que a Mãe Maria Santíssima hoje sempre nos abençoe com a sua luz rosa de puro amor, nos transformando e nos acolhendo com tanta gentileza a ponto de nos tornarmos mais confiantes nesse processo de evolução que é a vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, buscadores de conhecimento, agora e na hora do nosso desenlace, que assim seja. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma reunião de estudo aqui do Centro Espírita Os Humildes de Jesus. Hoje nós faremos a leitura do texto Observai os Pássaros do Céu. Esse texto é muito interessante para a gente pensar sobre o tempo, sobre os ciclos da vida, sobre a espera e sobre como manter a fé enquanto as coisas ainda estão por vir e ainda estão para acontecer. Nós vivemos numa sociedade onde a ansiedade está reinando. Nós temos um instinto de urgência muito grande e um instinto de que tudo deve ser solucionado o mais rápido possível. E essa sensação que apodera a nossa mente, ela em muitos momentos acaba por nos escravizar em relação a desejos e em relação à velocidade que a gente quer que os resultados venham para nós, para que se sintamos realizados pelo que está acontecendo. E esse texto aqui ele vai trazer uma reflexão muito profunda sobre o estado mental que a gente deveria viver para que a gente realmente tenha qualidade de vida e para que a gente realmente se sinta confiante, integrado com Deus e conectado com Ele, para que a gente realmente perceba como a vida ela está tentando nos ensinar o tempo todo. Eu sempre, quando vou falar do tempo, eu faço uma explicação relativa à filosofia alemã, porque para mim essa é uma das principais formas da gente tentar entender e interpretar o tempo de uma forma madura. Então, eu vou falar sobre essa percepção do que é o tempo, para a gente perceber sobre como nós transformamos o tempo em um vilão com o passar do tempo. Lá na filosofia alemã tem um nome de um espírito do tempo. Eles dão um nome para a passagem do tempo e para essa sensação de que o tempo está passando, que é Zeitgeist. Zeitgeist significa algo como o espírito do tempo. E, segundo a filosofia alemã, esse espírito do tempo ele tenta nos ensinar através da passagem dele. Ele tenta nos ensinar com as mudanças que o tempo e a sua oscilação geram em nossa vida. É dito que nós geralmente sofremos porque nós estamos tentando viver numa frequência diferente da do tempo. Porque o tempo ele está sempre, diríamos assim, escorrendo numa mesma velocidade. E por nós e por nós querermos acelerar o tempo ou voltar no tempo é o que nos faz sofrer. Lá na antiguidade a gente tinha uma relação com o tempo muito mais sadia. A gente sabia que tinha a hora certa de acordar. O sol nascia, então é o tempo, é a hora de acordar. Logo que a gente acordava, a gente levantava da cama, levantava de onde a gente estivesse deitado dormindo, a gente se cuidava e ia fazer as tarefas. Por exemplo, sei lá, ir para a lavoura. Então eu tinha de cavar a terra, eu tinha de molhar a terra, eu tinha de colocar sementes na terra e eu tinha de observar os ciclos da terra o tempo inteiro. Eu tinha de ver aquela semente que eu plantei crescer um pouquinho mais a cada dia e entender que não adiantasse o quanto eu quisesse, ela iria crescer no ritmo dela. Geralmente as pessoas viviam em fazendas, então era muito comum as pessoas terem contato com, sei lá, um pé de algum tipo de fruta. E eles tinham de ter a paciência de ver aquela fruta verde e entender que não daria para comer ela antes de que ela ficasse madura. Quer dizer, algumas pessoas inventaram a manga do sal, com sal exatamente por causa dessa pressa, mas aí já é outro caso. E elas tinham uma percepção do tempo bem mais linear, porque elas percebiam que, olha, deu meio-dia, deu a hora de comer, deu a hora de sair um pouco do sol, porque o sol é muito forte
e eu preciso descansar um pouco porque eu estou trabalhando desde a hora que o sol nasceu. Então, eles tinham uma noção de percepção do tempo, ainda mais quando o sol começava a se pôr e eles se apressavam para se guardar nas casas, nos locais de recolhimento para poder se proteger dos animais, da chuva e, enfim, da noite. Então, percebam que nós na antiguidade tínhamos todo um ciclo natural associado ao tempo e essa passagem do tempo, porque a gente sabia a hora certa de acordar, a gente sabia a hora certa de comer e a gente sabia a hora certa de dormir. Hoje em dia, dependendo se você não tiver um trabalho que lhe obrigue a estar no local na hora certa, você tecnicamente não tem uma hora obrigatória de acordar. Se você tem luz dentro de casa, celular e etc., você também já não tem mais uma hora específica para dormir. Muitas das vezes você fica no celular insistindo, mesmo com sono, olhando besteira e perdendo tempo. Então a gente já também não tem mais um horário certo de dormir. E nós ainda temos toda uma percepção de tempo alterada pelo que a gente consome. Porque você, no celular, na internet, geralmente consome a vida de pessoas que já estão em estágios diferentes do seu, que já conquistaram coisas diferentes da sua e que te geram a sensação de que você está atrasado perante a elas que já conseguiram outras coisas. Então, além de o nosso ciclo natural de como lidar com o dia e com o tempo do dia já não está funcionando mais correto, nós ainda temos estímulos visuais e mentais que nos fazem querer acelerar as coisas para chegar num estágio de desenvolvimento que outros que nós vemos, assistimos e consumimos já alcançaram. Então, lá na filosofia alemã, voltando, diz o seguinte, que quando nós estamos pensando demais no passado, nós estamos brigando com o espírito do tempo. Porque a gente está repassando na nossa mente coisas que já aconteceram, que já vivenciamos e que foram um ensinamento para aquela nossa versão consumir e aprender. Então o espírito do tempo diz o seguinte: só pense no passado, o necessário, para não repetir os mesmos erros. Se você está prestes a viver uma experiência parecida, lembre de como foi no passado para que você evite fazer a mesma coisa errada. Então, se você vive com a cabeça no passado, você está brigando com o Zeitgeist, porque você está relembrando o passado e você está com nostalgia de como era melhor o passado, ou você está triste porque você queria ter aquele passado de volta e, como a própria palavra diz, o passado passou. Também é dito que quando a gente pensa demais no futuro, a gente também está em briga com Zeitgeist. Geralmente a depressão é a briga com o passado, nessa analogia, é claro. E a ansiedade é a briga com o futuro. Zeitgeist também diz que a gente não deve ficar pensando no futuro. Porque quando a gente fica pensando no futuro, a gente fica desejando que coisas que ainda irão acontecer aconteçam logo. Então nós queremos acelerar o ciclo de velocidade da vida e ficamos ansiosos, querendo viver o que ainda vai acontecer. E lá na filosofia alemã, Zeitgeist diz o seguinte, que para você se relacionar bem com o futuro, você só deve pensar no futuro para definir metas. Eu quero alcançar tal patamar. Eu quero passar em tal prova. Eu quero tal emprego. Eu quero tal nível financeiro. Eu quero viver tal vida. E demarcar lá no futuro onde você quer estar, para que assim você tenha uma meta bem definida. Mas evitar ficar pensando sobre esse tal futuro para que você não sofra porque ele ainda não aconteceu. Vamos dizer que você quer ter uma muralha lá na frente. Você tem que ter firme na sua cabeça que o seu objetivo é ter uma muralha. E você tem que parar para pensar no presente. Como é que você vai construir diariamente essa muralha para que lá no futuro ela realmente se manifeste na sua vida? Então, o futuro
só deve ser pensado para marcar e delimitar metas. Tirando isso, você também não deve ficar pensando muito nele. E segundo, de novo a filosofia, o único local no qual a sua mente deve estar é no presente. Porque, como diz a própria palavra, presente é um presente que a vida está lhe dando, uma oportunidade, uma coisa boa que está lhe sendo entregue, para que assim você possa amadurecer, crescer e se transformar. O presente é uma chance que Deus lhe dá todos os dias de você mudar a sua vida, a todos os instantes de você se tornar alguém melhor. E você deve viver absolutamente no presente, porque é no presente onde as coisas são modificadas. Não é pensando no passado, em como ele foi bom, como não foi, etc, etc, que você vai resolver o seu presente. É no presente, tomando atitudes diferentes, que você vai resolver o que deu de errado ou de certo no passado. Nem muito menos pensando no futuro, porque como eu já falei, se você ficar pensando demais no futuro, você vai esquecer do presente para ficar pensando em como vai ser bom quando chegar aquela tal coisa, aquele tal dia, que nem quando você tá perto de viajar. Você fica arrumando mala, você fica pensando, porque tal dia eu vou viajar. E você só fica pensando e esperando aquele dia de viajar chegar. Sendo que você deveria estar no presente, em fazer todas as coisas que estão antes dessa tal viagem. E estar no presente é uma das coisas mais complexas, apesar de parecer simples pra gente. Porque estar no presente é você estar totalmente no momento, sentindo a temperatura do ambiente, a brisa que tá ali, sentindo o seu corpo, como ele tá se sentindo, sentindo o momento, por exemplo, de comer algo, o sabor daquilo, se você realmente está ali ou se você está só vidrado no que você está assistindo. Sentir o seu corpo, o peso dele na cadeira, no banco, no local que você está sentado. Sentir realmente onde você está. E perceber como você pode transformar este tal momento que você está em algo útil para você. Para a gente viver corretamente o presente, a gente tem que ter pelo menos uma rotina. Algo que a gente saiba o que a cada momento do presente nós estaremos fazendo. O horário certo de ler um livro, o horário certo de estudar, o horário certo de fazer exercícios, o horário certo de fazer cada uma das coisinhas que você tem que realizar. Porque tendo uma rotina, você vai estar melhor aproveitando cada instante, cada minuto do seu tempo. Se questionar sempre se você está sendo produtivo e útil naquele instante. É uma das coisas que pode te ajudar a perceber se você está fazendo coisas que vão te ajudar a evoluir e crescer para o futuro ou não. Eu não estou dizendo que você tem que ficar literalmente todo instante produtivo, mas pelo menos equilibrar seu dia para que você tenha momentos de produtividade e momentos de descanso. Porque nós temos uma tendência muito forte a querer descansar o dia inteiro e reclamar quando a gente vai ter que fazer qualquer tarefa. A gente lava um prato, quer deitar para descansar um pouquinho. A gente quer fazer qualquer tarefa, a gente já quer ter um momento para poder relaxar um pouco. E nisso a gente meio que vai se desequilibrando em relação a várias tarefas que nós temos de vivenciar no nosso dia. Então, é importante a gente perceber onde a nossa mente está e o que ela está criando, o que ela está pensando, para a gente perceber por que a gente às vezes é tão ansioso e por que a gente deseja tanto viver coisas que ainda vão acontecer ou que já se passaram. E o texto, ele vai falar muito sobre isso numa perspectiva de vida. O nome do texto, como eu já citei, é Observai os pássaros no céu. E primeiro de tudo aqui a gente tem que interpretar a palavra observar. Observai. Será que você está enxergando de verdade a sua vida? Será que você está enxergando de verdade o momento que você está vivendo? Ou será que você está sendo o tempo inteiro manipulado a pensar e ver as coisas de uma determinada forma?
Por exemplo, se você não dormiu bem e acordou com sono e de mau humor, existe uma grande tendência de que todo o resto do seu dia você observe ele com mais cansaço, com mais desânimo e com menos vontade de fazer as coisas. Se você está com fome e você está tendo de resolver um assunto, existe uma chance muito maior de você resolver aquele assunto de qualquer forma e nem levar a sério ele simplesmente porque você está com fome. Inclusive, saiu um estudo há um certo tempo de que juízes têm uma tendência a dar penas muito mais rudes, penas muito mais brutas aos que estão sendo julgados, se essas penas são escolhidas antes do almoço ou antes do horário do lanche deles. Então, tem até estudos que falam isso, que se você tá lá com fome, você tem uma tendência a reagir de uma forma muito pior. Então eu questiono a você, com que olhar você está observando o seu dia e as coisas que estão acontecendo nele? Você está sendo realmente imparcial? Ou você, se você brigou com alguém dentro de casa, você sai descontando em todo mundo do caminho o que aconteceu contigo? Então a forma com que você vai observar a sua realidade é bem diferente. Se você está num dia de bom humor e alguém vem e te fala alguma coisa meio atrevida, meio implicando e te atacando. Se você tá de bom humor, bem provável que você vai reagir à situação de uma forma bem mais tranquila, bem mais leve. Então, o observar da vida, ele está muito associado a todo um contexto emocional e mental que você está sentindo naquele momento. Você é uma pessoa que se deixa conduzir por como seu corpo está se sentindo, por como suas emoções estão se sentindo, ou você que define e decide? Por exemplo, eu vejo muitas pessoas falando isso em relação à academia. Ah, hoje eu não tô com vontade de ir para academia. Poxa, se eu fosse fazer ou deixar de fazer as coisas simplesmente porque uma vontade tá em mim, rapaz, quanta coisa eu ia fazer ou não fazer na minha vida. Porque eu fico me questionando, quem tem vontade de levantar para limpar uma pia cheia de prato, cheia de sujeira, que vai dar um trabalhão? Acho que ninguém tem. Mas a pessoa sabe que se ela deixar aquilo ali vai encher de bicho, ela não vai ter prato para comer e ela vai ter que lavar de qualquer jeito. Então ela vai lá e dá um jeito e faz mesmo sem ter vontade. E a vida, muitas das vezes, a maioria das coisas que a gente tem que fazer para realmente ter uma vida melhor e para mudar a nossa vida são coisas chatas que demandam vontade. E muitas das vezes nós não temos essa vontade. E aí? Você vai deixar de fazer um monte de coisa simplesmente porque você não está com vontade? Então, o ângulo de observação que nós colocamos sobre as tarefas, sobre as coisas que temos de realizar, define muito sobre o resultado que nós teremos ou não para algo. E o observar desse texto aqui é no sentido de você ter a observação correta da vida. Porque o texto inteiro ele vai falar sobre o quanto precisamos ter fé em Deus e entender que mesmo sem a gente perceber, tem um motivo para Deus estar fazendo aquela tal coisa conosco. E é que tá. Você pode ser o revoltado que fala: Deus esqueceu de mim, Deus não se importa comigo, eu oro o dia inteiro e minha situação continua horrível. Ou você pode olhar e pensar: poxa, Deus deve estar tentando ensinar alguma coisa para mim para eu estar sofrendo isso aqui. O que será que eu tô tendo de aprender e o que é que eu tenho de mudar para Deus poder me ajudar a conseguir isso? De novo, é o ponto de vista que altera muitas das coisas na nossa vida. E aqui no texto pede para a gente observar os pássaros do céu. Por que os pássaros? Se a gente lembrar, pássaros são animais que voam e são animais que geralmente têm alguns ciclos migratórios. Então é muito comum pássaros sempre estarem voando por aí em busca de alimento, em busca de algo que eles desejam. E eles estão sempre correndo atrás disso e fazendo ciclos de ir passear, ver uma área, depois voltar para casa e por aí vai. E também na origem lá dessa ideia, tinham pássaros que eram migratórios que faziam, por exemplo, peregrinações em período de chuva, de vento e etc. para outras regiões onde tinha menos chuva, menos frio, menos neve,
para assim eles poderem se alimentar. Mas aqui no sentido desse texto, pássaros aí, é de você se tornar tão leve em relação ao apego material, tão leve em relação a coisas físicas, que você não se apega por elas. Lá, quando eu fiz as palestras sobre o livro Céu e Inferno, eu expliquei a vocês que os anjos geralmente são retratados como figuras de asas e que voam para representar exatamente a leveza deles. Eles são tão desapegados à matéria que eles conseguem flutuar perante a matéria. Então, ao falar aqui que nós temos de observar os pássaros e aprender com eles, está dando a entender aqui o seguinte, que nós temos de desenvolver e trabalhar o desapego. Porque o apego é a maior ilusão que nós temos na nossa realidade. O apego por bens materiais, o apego por uma ideia, um apego por uma pessoa, um apego por uma situação, não querer que uma situação mude, não querer aceitar que algo vai ser diferente, o apego pela ideia de como a gente acha que a nossa vida deveria ser, o apego por uma situação, o apego por um tempo, o apego por um político, um apego por uma religião. Ao falar aqui que nós devemos observar os pássaros do céu, é que nós temos de ser livres, leves. Afinal, imagina aí se um pássaro ia conseguir voar, se ele estivesse carregando um monte de coisa nas costas dele. Ah, eu estou carregando a preocupação com o trabalho, preocupação com a conta de luz, eu estou carregando a preocupação do meu filho, da minha filha, da minha irmã, da minha tia, da não sei o que, não sei o que. Imagine se a gente carregando tantas preocupações, tantos apegos, tantos objetivos, vamos conseguir ser leves para voar como os pássaros. Então, todo esse texto aqui ele vai nos fazer refletir sobre o quão precisamos ser desapegados. Mas, de novo, a ideia de desapego que eu estou falando aqui não significa não possuir nada. Eu não estou dizendo que você não pode ter um celular, um carro, uma casa, uma televisão. Apenas não seja escravo deste objeto material ou de desejar objetos materiais e financeiros. Porque geralmente quando nós colocamos e taxamos que só seremos felizes com um determinado objeto ou determinado nível de vida é quando sofremos. Mas bora ao texto para a gente ir debatendo essa ideia. O texto já começa. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões desenterram e roubam. Então o texto já começa com a máxima aqui, super dando uma voadora na caixa dos peitos. Não acumulei tesouros na terra. Não se importe com coisas materiais. Não se apegue a coisas materiais, porque você não vai poder levar nenhuma delas. A ferrugem irá comer. Os vermes irão comer essa carne que você está aí dentro, que você acha que é o seu corpo. E os ladrões desenterrarão o que você tiver escondido embaixo da terra e roubarão. Então, tudo que for material, você não deveria se apegar, porque isso pode deixar de ser seu. Acumulai tesouros no céu. Então, na sua mente, para quem não sabe, a nossa mente é o céu de verdade. Tanto que eu falei também isso lá no livro Céu e Inferno, que, de certa forma, se a gente parar para refletir, a sua mente é o céu. Afinal, tudo só existe porque a sua mente existe. Você só tá me entendendo agora porque o seu nervo auditivo tá pegando a captação da vibração da onda sonora até o seu ouvido e transformando isso em um símbolo que é interpretado pelo seu cérebro, então você entende as palavras que eu tô falando. Então, você só existe porque o seu cérebro existe. Se alguém te dá um beliscão agora, você só vai sentir porque o seu cérebro vai interpretar isso. Então, toda a nossa realidade só existe porque o meu cérebro e o seu cérebro existe. Então acumulai tesouros no céu, no seu cérebro, que sempre estará com você, que sempre estará na sua essência, que é o seu espírito. Onde nem a ferrugem, nem os vermes os comem, porquanto está o vosso tesouro aí, está também o vosso coração. Então, acumule, se essa seria a melhor palavra para utilizar, conhecimento, aprendizado, coisas que façam parte da sua essência, que façam parte do seu eu.
porque isso permanecerá contigo. E aí continua: Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para o sustento da sua vida, nem de onde tirarás vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que um alimento e o corpo não é mais do que uma veste? Então, de novo, se a gente for pegar isso aqui no literal, não tem sentido nenhum. O livro está dizendo que eu não tenho de me preocupar onde eu vou comer. Então eu vou passar fome, é? O livro está dizendo que eu não tenho de me importar com o que eu vou vestir. Então eu vou andar nua, é? Não é assim. O que está dizendo aqui é que nós não devemos colocar mais valor a isso do que realmente é necessário. Que a gente tem que se preocupar sim com a alimentação, mas no sentido de, poxa, eu quero ter uma qualidade de vida, eu quero comer bem, eu quero poder comprar qualquer alimento, qualquer hora e não me preocupar com isso. Mas eu não posso ser escravo de viver apenas para isto. Apenas para comprar roupas caras, alimentos caros. Eu não posso ser escravo desse desejo. E aí continua. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Então, mais uma vez, está chocando a gente aqui com a linguagem bem literal para nos gerar reflexão. E olha aqui a argumentação que eles dão. Observai os pássaros no céu. Eles não semeiam, então eles não colocam sementes na terra. Eles não ceifam, então eles não limpam a terra para poder plantar semente ou colhem. Nada guardam em celeiros, então eles não guardam saco de arroz, saco de feijão. Mas vosso Pai Celestial os alimenta. Então, de novo, se a gente for parar para ser literal, a gente vai pensar o que aqui? Ah, então o livro está dizendo que eu não devo me importar de ter dinheiro para comprar arroz e feijão, porque simplesmente Deus vai me dar isso. E não é bem assim o que está dizendo aqui. O que está dizendo aqui é o seguinte, que nós temos de ter fé de que caso fizermos a nossa parte, que nem os pássaros, que é sair voando, sair buscando, sair caçando, Deus vai nos dar a nossa parte e nos ajudar. Por quê? Continua aí, ó. Não sois muito mais do que eles? Então tá dizendo aí, você não é muito mais importante do que um passarinho? Se Deus lembra do passarinho e se preocupa de que tem alimento suficiente na natureza para esse passarinho comer, imagine você, que é o filho de Deus, que é o escolhido, que é o que pensa, que é o que tem capacidade de construir casas, arranha-céus, carros, de transformar pedaços de metal em computadores, em celulares. Será que você, que é muito mais importante tecnicamente que um passarinho, será que Deus vai esquecer de você? E aí continua. E qual dentre vós o que pode, com todos os esforços, aumentar um côvado a sua estatura? Então tá dizendo aqui, ó. Olhe o quanto nós somos muito mais importantes e olha o quanto a gente depende de todo esse universo dessa criação para se tornar maior. Mas observe o quanto Deus nos deu capacidade para transformar a realidade, muito mais do que a este tal passarinho. E aí continua. Porque também vos inquietais com o vosso vestuário. Observai como crescem os lírios dos campos. Não trabalham, não fiam, e entretanto eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como eles. Para quem não lembra, obviamente, rei Salomão é aquele rei da Bíblia que é considerado o mais rico de todos, o que possui mais poder, que teria mais dinheiro. E aqui o texto vai diz: observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um lírio do campo. Então tá falando aí, se Deus se preocupou de fazer com que a flor mais leve, a flor que vai ficar alguns dias ali na plantinha e depois vai secar, tem uma vestimenta tão bela quanto as pétalas que ela possui, o quão Deus não se importa com que você, que é filho amado dele, também tenha boas roupas. Tá, Francisco, tô achando bonito aí que você tá falando, mas
Por que tem tanta gente que passa fome, passa necessidade, tem tanta gente aí sofrendo? Não era para Deus olhar essa galera aí e ajudar? Então, a gente já trabalhou aqui vários outros conceitos que explicam isso, como os da lei de causa e efeito, os da lei de karma e dharma. E eu também já expliquei aqui a vocês que, segundo a visão espiritual, nós já tivemos inúmeras encarnações. Então você já veio rico, você já veio pobre, você já veio de toda cor, você já veio de todo gênero que existir, e você já teve todas as oportunidades kármicas. E, segundo a visão espiritual, você, de acordo com as suas escolhas, com os seus comportamentos, fez com que seu espírito evoluísse ou atrasasse, tirando dele benefícios ou colocando neles benefícios. Francisco, não faz muito sentido não. Como assim, se eu já tive coisa no passado boa, eu ainda assim errei e acabei me frustrando e tendo a vida horrível que eu tenho hoje? Rapaz, eu lhe digo a mesma coisa. Como é que tem gente que sabe que se quebrar a lei, que se roubar, que se matar, vai ser preso e ainda assim faz, e ainda assim vai pra cadeia e fica anos preso lá? Então, tem sim pessoas que estão passando por dificuldades, tem sim pessoas que estão passando por sofrimentos, tem sim pessoas que estão passando por provações. Mas se elas resolverem mudar de comportamento, se elas resolverem aprender, se elas resolverem mudar a postura delas em relação à vida, se elas resolverem ser diferentes, pedirem a Deus auxílio, se transformarem e se tornarem pessoas dignas, Deus as ajudará. Que nem eu fiz essa analogia na última palestra. Vamos dizer que você é um pai e você tem filhos. E tem um filho que é comportado, que honra você, que é generoso, que é amigável, que é carinhoso com você. E esse filho pede uma coisa para você. O que é que você vai fazer? Se tiver ao seu alcance, você vai dar para esse filho, para essa filha, não é? Agora vamos dizer que você é um filho rebelde, que machuca todo mundo, que bate em todo mundo, que quebra tudo dentro de casa, que só faz desordem e que tá fazendo miséria no mundo. Você acha que Deus vai dar o quê pra você se você não tá fazendo por merecer? Ah, Francisco, mas eu sou um filho bonzinho, generoso, amoroso, eu faço bem, eu faço blá 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 blá. E ainda assim minha vida tá horrível. Pode estar horrível por outros momentos onde você fez coisas ruins e essas coisas ainda estão retornando para você. Mas se você realmente é bom, insista nessa bondade, insista nessa dedicação, insista nessa generosidade, que uma hora, de tanto você fazer o bem, o mal que você fez no passado será neutralizado e você crescerá. Quantas histórias de superação nós vemos todos os dias? Esses dias mesmo eu vi um vídeo de um rapaz que era pedreiro, que vivia em obras, que mal sabia escrever, não sabia nem escrever os números que ele precisava, sei lá, 1 metro, 2 metros, ele não sabia escrever. E ele resolveu estudar, se dedicar, focar e estava sendo empossado como um juiz. Então, ele não resolveu mudar, ele não resolveu transformar de vida. Tudo bem, é um caso em milhares, mas se ele conseguiu, por que outro não pode? Eu lembro também de um caso de uma professora de música que eu vi ela dando a palestra falando o seguinte, que uma vez um pedreiro foi fazer uma obra na casa dela e ela estava tocando piano. E aí ela acabou começando a errar umas notas e o pedreiro veio da cozinha para ela e falou: "Você tá errando, dona moça". E ela ficou surpresa, tipo: "Ué, como assim ele notou que eu tô errando?". Aí ele falou: "Essa tal nota que a senhora toca depois de tal coisa tá errada". E ela falou: "É, realmente, é aí que eu tô errando". E ela falou que ela convencionou com ele nomes para cada tecla, sei lá, martelo é a tecla dó, prego é a tecla tal. E aí ela brincava com ele, ela tocava a música inteira certa e depois ela tocava a música errada e botava ele para tentar descobrir onde é que estava errado. E ele conseguia saber a nota certa que ela tinha errado com esses novos nomes que ele colocou. Então, aquele cara era um pedreiro, que tecnicamente na nossa visão preconceituosa de sociedade, blá 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 blá, deveria ser uma pessoa sem estudo, sem conhecimento, sem refinamento. Mas ele sabia notar
se ela estava tocando certo Beethoven ou se ela estava errando em Mozart. Então, de novo, todos nós somos filhos de Deus. Todos nós temos um potencial incrível dentro de nós. Só precisamos aprender a lapidar esse potencial e ter a paciência correta para chegar no nosso auge. Será que foi no primeiro dia pegando o livro que o pedreiro saiu acertando todas as questões de concurso? Saiu acertando todas as palavras do direito? Com certeza não foi em um dia. Mas ele persistiu tanto que ele mudou o estado de vida dele. Então, de novo, Deus reserva coisas incríveis para você. Você que às vezes não faz por merecer essas tais coisas incríveis. Você que ainda não se transformou para conseguir elas. E aí, de novo, vem aqui a fala. Se até o lírio do campo, Deus, se importa de ver se está bem vestido com pétalas lindas, imagine o que ele não vai fazer por você quando você fizer por merecer a proteção e o auxílio dele, sendo um bom filho para ele. Imagine o que ele não vai fazer. E aí continua. Ora, se Deus tem cuidado de vestir dessa maneira tão nobre a erva do campo, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, que secará ao sol, quanto maior cuidado não terá para vos vestir, ó homens de pouca fé. Então, aqui no próprio finalzinho, o Espírito já deixa bem claro do porquê a gente não tem as coisas. Ó homens de pouca fé. Nos falta fé na mudança, nos falta fé no porvir, nos falta fé de que somos capazes de nos transformar. Você consegue se ver daqui a 5 anos ganhando, sei lá, 30 mil por mês? Será que você consegue se ver? Ou só de eu ter feito você pensar nisso daí, você ficou com um pensamento do tipo, rapaz, ganhar 30 mil por mês, olha a frase, não é para qualquer um. Você já se coloca num estado onde você não fosse qualquer um, como se você não pudesse chegar lá. Será que o pedreiro saiu da obra para se tornar juiz federal, ganhando 27 mil inicial com esse pensamento? Será que se aquele pedreiro falasse para os colegas de obra dele enquanto ele estava fazendo cimento, ó gente, daqui a 10 anos eu vou ser juiz e meu salário vai ser de 27 mil. O que é que os outros pedreiros iam dizer para ele? Tu é maluco, vai jogar, joga mais cimento aí, você tá doido, tomou muito sol na cabeça aí em cima, tá maluco falando besteira. Nós não temos fé em nós mesmos. Nós não acreditamos no que nós somos capazes. Eu gosto muito de história e vocês sabem disso, eu cito sempre aqui. E um dos maiores imperadores que eu gosto de estudar é a história de Alexandre o Grande. Porque o Alexandre o Grande ele teve uma vida militar absurda. Ele sempre fez conquistas que todo mundo achava que era tipo impossível. Ele venceu a Esquadra Sagrada de Tebas, que era considerado o exército mais poderoso da época. E ele fez parecer fácil. Ele realizou inúmeros feitos militares que as pessoas nem acreditavam que seriam capazes. E ele fala, num desses pensamentos que dizem que foi ele que falou, o seguinte, que era muito comum Alexandre o Grande, antes de ir para uma batalha, juntar todos os generais ao redor dele e conversar com esses generais. E falar a esses generais quais seriam as conquistas que eles iriam realizar. E é dito que os generais eles sempre ficavam meio que em dúvida do tipo, poxa, eu acho que Alexandre aí tá passando do ponto, isso daí é muito difícil, isso daí tá fora do nosso alcance, tudo bem, a gente é bom, mas isso aí é bom, isso aí é demais pra gente, não dá não. E é dito que Alexandre tinha um poder de convencimento e de oratória muito grande. Ele tinha sido discípulo de Aristóteles e ele teve muito conhecimento de todo tipo de oratória, de ciência, de tudo que tinha na época. E é dito que Alexandre ficava nessa sala com esses generais, conversando e convencendo com eles, falando a eles e mostrando e
de toda forma argumentando até que ele sentisse que cada um daqueles generais realmente acreditasse que era possível fazer aquilo. E aí um desses generais um dia acabou questionando a ele: Alexandre, por que você sempre faz isso? Aí ele fala que o primeiro passo para você vencer uma batalha é você visualizar essa batalha. O segundo passo é você acreditar que você é capaz de vencer essa batalha. E o terceiro passo é você se convencer de que aquilo realmente vai acontecer. E ele falou que ele não conseguiria e não aceitaria ir para uma guerra sem que ele tivesse certeza que cada um dos generais dele acreditava que aquilo era possível. E conta a história que foi realmente isso que aconteceu. Todas as batalhas que ele foi, ele realmente venceu. A que ele perdeu foi exatamente a que os soldados dele já não estavam mais acreditando ser possível, porque eles já estavam cansados, sem ver a família há anos, morrendo de várias doenças e passando por várias pestes. Então, de novo, será que Alexandre o Grande era um homem de pouca fé? Será que ele se tornou o Grande, duvidando dele mesmo? Será que ele iria ficar parado diante de um obstáculo ou ele iria vencer? Mas ele também fazia por merecer, né não? Ele se esforçava, ele convencia os generais, ele conversava, estudava o campo, enfim. Faça a tua parte que ele, Deus, te ajudará. Não vos inquieteis, pois, dizendo: que comeremos? Ou que beberemos? Ou de que nos vestiremos? Como fazem os pagãos. No caso aqui, falando, criticando o pessoal das outras religiões na época, que andam à procura de todas essas coisas, porque o vosso Pai sabe que tendes necessidades delas. Então, deixo aqui bem claro: Deus sabe o que você precisa. Mas, muitas das vezes, o que você precisa não é o que você quer. Na maioria das vezes, a gente quer muito mais do que a gente está merecendo ou podendo ter naquele momento. Então, o que você necessita, Deus está lhe entregando. Então, pare e pense na sua vida agora. Poxa, tudo que eu tenho agora ao meu redor e na minha vida é o que eu necessito. Porque o que eu necessito, Deus já me entregou. O que eu preciso fazer, o que eu preciso mudar, o que eu preciso modificar em mim para que eu me torne digno de possuir mais? Será que eu preciso possuir mais? Lembremos também que a lei de causa e efeito deixa bem claro o seguinte, que geralmente quando algo nos é privado é porque a gente tem que aprender algo com essa privação. Quando você tiver aprendido o que essa privação quer lhe ensinar, não tem mais porquê você ficar ali. De novo, bora olhar o pai com a criança pequena. Vamos dizer que seu filho jogou bola em casa e quebrou o vidro. E você bota ele sentado de castigo. Quando seu filho entende que ele não pode jogar bola dentro de casa e que ele não vai mais jogar bola dentro de casa, tem por que você manter ele de castigo? Não. Por quê? Porque ele aprendeu o quê? Que ele não pode jogar bola em casa. Se você, que é um humano, burrinho da Silva Sauro, consegue ter essa noção de dar ou tirar algo do teu filho pequeno que está sendo mal criado, imagine Deus. Imagine o cara que criou o universo, o planeta, a constelação, satélite natural, buraco negro, sol, chuva. Imagine esse cara. Será que ele ia errar em alguma coisa? Ele ia errar na proporção da surra que você merece levar da vida? Eu acho que não. Eu acho que não. Se você acha diferente, boa sorte. Vá lá para sua argumentação e tente convencer Deus do contrário. Tenho certeza que vai dar certo você tentar fazer Deus mudar de ideia, sendo que ele tem muito mais conhecimento e um zilhão de percepções que você não tem. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Então tá dizendo aí, ó, vai ser dado a você e ainda vai vir a mais, porque Deus vai ser abundante. Se seu filho pede, sei lá, um celular velho
e você pode pagar um celular mais novo para ele e ele merece, você vai dar o celular velho ou novo? Imagine Deus que criou todos os celulares do mundo, todo o planeta, todo o universo. O que é que ele não vai dar para você? Mas faça por merecer. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. De novo, o tempo. Não brigue com o tempo, não tente viver o futuro. Aceite e entenda o que está acontecendo agora. A cada dia basta o seu mal, então viva um dia por vez, viva cada instante por instante. Então, meu Deus, eu preciso resolver tal coisa. Resolva o dia de hoje. Faça o que você pode fazer hoje para essa situação se resolver. Meu Deus, que saudade de tal pessoa. Tal pessoa tá do teu lado hoje? Não. Então você não precisa ficar pensando nela, não. Vá malhar, vá estudar, vá fazer alguma coisa pela sua vida. Ai, meu Deus, como eu tô gordo, eu quero emagrecer. O que é que você pode fazer hoje para emagrecer? Ah, você pode fazer exercício? Sobe e desce as escadas aí da tua casa. Vai dar uma caminhada ali no parque. Vai, chama uma amiga fofoqueira para você ficar falando um monte de besteira e anda junta, para as duas emagrecer junta. Pelo menos, além de fofocar, faz alguma coisa útil da vida. Faz o hoje, que você pode mudar e transformar para o seu futuro do amanhã. Muda no hoje o que você quer ter para o seu futuro. Transforma no hoje a vida que você quer ter. E sempre se questione: eu estou sendo um bom filho? Eu estou sendo digno de receber o amor de Deus, o auxílio de Deus? E o que é que eu posso fazer de diferente para me tornar uma versão melhor minha? Então, não se esqueçam. Observem os pássaros no céu. Observem os lírios nos campos. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu tão belo quanto uma flor. E a flor vai secar amanhã. Imagina o que Deus não vai fazer por você, que vive muito mais, que pensa muito mais e que está num estado evolutivo muito diferente de uma flor. Tenho certeza que se vocês conseguirem transformar a visão de vocês, a mentalidade de vocês e guardarem as posses e os tesouros verdadeiros que são os que ficam na nossa mente, sem acumular coisas que são banais, tenho certeza que vocês encontrarão um caminho. O caminho que traz o sucesso como a única possibilidade.